Vitor Irajá entre nós aqui, Débora, para repercutir. Vitor, me parece que foi a primeira defesa pública do presidente Lula em relação a esta política de Fernando Haddad, principalmente em resposta a este buzz nas redes sociais que os memes chamando o ministro de Tachad acabaram pegando, deram uma baita de uma munição para a oposição, mas o presidente fazendo ali não só a defesa do seu ministro, mas a defesa desta política e falando em taxar super ricos. Irajá, boa tarde, bem-vindo. Exatamente isso, né, Yuri? Boa tarde para você e para a Débora e boa tarde a todos. Yuri, resta a gente saber para quem foi esse recado. Isso porque, apesar dessa enxurrada de memes na internet, não é só na internet que Fernando Haddad vem recebendo críticas em relação à política econômica. Haddad, inclusive, foi alvo de muito fogo amigo, alvo de muitas críticas dentro do próprio PT. Inclusive, em junho, ele foi alvo de críticas públicas veladas, é evidente, por parte, inclusive, da própria presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Então, resta entender para quem Lula estava falando, para quem Lula estava chancelando a política econômica de Fernando Haddad. Claro que os memes, né, a série de memes envolvendo o ministro, na verdade, tinha um tom mais cômico, mais voltado, sim, por uma política que pegou muito mal, né, que foi vista, uma política muito impopular, que foi a chamada taxação das blusinhas, né, envolvendo aquelas compras em plataformas do exterior. Agora, Yuri, do outro ponto de vista, né, da outra fala de Lula em relação ao Banco Central e à taxa de juros, Lula parece ter mudado e muito o tom em relação ao Banco Central. Disse, inclusive, que não pode fazer loucura. Em meio a essa confusão, né, que a gente assistiu nos últimos meses, de críticas, inclusive, de Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a gente vê uma guinada, de fato, de tom de Lula às vésperas dessa escolha, né, da indicação do próximo presidente do Banco Central, que dentro do governo e no mercado financeiro todos têm como certo que vai ser, de fato, o diretor de política monetária do Banco Central, ex-secretário executivo de Fernando Haddad, Gabriel Galípolo. E Galípolo, inclusive, Yuri e Débora, essa semana num evento aqui em São Paulo, disse, inclusive, que uma possível alta da taxa de juros, da taxa básica de juros, a Selic, não é descartada, está na mesa do Banco Central exatamente, em meio a um cenário exterior, né, um cenário no exterior adverso. E isso é o que Lula, inclusive, coloca em sua fala. Então, há uma mudança, né? Lula para de defender, inclusive, uma redução da taxa de juros na canetada e na marra. E parece, inclusive, chancelar que há uma pressão, ou pelo menos a possibilidade de uma pressão inflacionária que demanda responsabilidade e não loucura.